Fala galera, estamos aqui com o Lembrete Racional número 27. Eu sou o Tio Uli, mais conhecido na minha casa como Ulisses Dias. A gente está aqui descobrindo quais são as grandes descobertas acadêmicas sobre investimentos, o que os teóricos publicaram ao longo de quase os últimos 80 anos. Eu estou aqui do lado do meu amigo, do meu professor, do meu querido Christian Washburger. Fala, Cris, como é que você tá, querido? Fala, Uli, tudo certo? Sejam bem-vindos ao episódio número 27 aí do Lembrete Nacional. Cada dia que passa eu tenho mais convicção de que não existe nenhum projeto aqui no Brasil que gera tanto conteúdo de valor como é o Lembrete Nacional. Então você que está assistindo a esses episódios aí é muito privilegiado de ter ter acesso, né, um conhecimento aqui de tanto valor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre comportamento do investidor. Lá atrás, no episódio, acho que foi o 8, a gente falou sobre finanças comportamentais. E hoje a gente vai dar, né, uma expansão a esse tema. E a gente vai olhar também para os fatores de risco do investidor. A gente vem falando muito sobre fatores como valor, momentum, rentabilidade, fatores que explicam o retorno das ações. E hoje a gente vai falar de fatores do investidor. Se a gente olhar para o que os investidores têm na carteira, será que a gente consegue ter informações importantes, valiosas, que nos permitam ter retornos acima da média? É isso que a gente vai responder aí no episódio 27. E a gente tem uma novidade, né, Christian? Agora a gente tem o Instagram do Lembrete Racional. Isso mesmo. Fala, fala pra galera aí qual que é o endereço do Instagram do Lembrete Racional. A gente está ali começando, mas é só o começo, essa mentalidade que a gente quer aqui desmembrar para as pessoas. Acho que é a mentalidade mais importante. Eu vou começar a bater muito nessa tecla, porque quem não acredita, quem não entende que é só o começo, pô, tá aqui fazendo o quê, né? Fala aí então, ô Exato. Christian. É @, lembrete nacional. Não tem ponto, não tem underline, não tem nada. É só digitar lembrete nacional que você vai localizar ali a nossa conta. Tá começando agora. A gente tem ali, vai começar a postar alguns reels de cortes aqui dos episódios, né? Vai ser um conteúdo ali bacana para você acompanhar e também compartilhar, né, com seus amigos. E, Christian, aqui a gente até agora ficou falando muito sobre a visão do mercado, né? Então, o que que o mercado valoriza, o que que o mercado, que é uma entidade, o que que ele pensa. E hoje a gente vai falar mais sobre o ser humano. Essas pesquisas, elas foram feitas muito nos países nórdicos, né? Noruega, Suécia. Sebastian Betermier é um dos grandes pesquisadores que a gente vai ler. E me fala aí por que que você acha esse assunto tão relevante para as pessoas, por favor. Como você bem disse, Uli, a base de dados que esses artigos que a gente vai mostrar, muitas delas são de países como Noruega, Suécia. E se a gente for olhar, né, os índices de alfabetização financeira, esses são os países que têm os melhores índices. E então a gente vai conseguir verificar, né, como que as pessoas desses países, né, que têm um índice de alfabetização financeira mais alto, como elas se comportam. E a gente vai perceber, né, que apesar de serem países desenvolvidos, têm níveis de alfabetização financeira acima da média global, ainda existem questões que precisam ser desenvolvidas, né? As pessoas precisam se desenvolver financeiramente ainda mais. Aí trazendo para a nossa realidade, né? A gente vai perceber que existe um gap muito grande, né? A gente tem aqui no Brasil apenas, acho que 13%, nem isso, da população investindo em bolsa. Se a gente olhar para o percentual de pessoas que conseguem poupar, né, regularmente, isso aí é ainda menor. Tá? Como aqui a gente está preparando um conteúdo com foco nas pessoas da Master Business, né, que são pessoas que já têm um nível de alfabetização financeira alto, então a gente vai verificar, né, comportamento das pessoas que foram analisadas aqui nesses artigos e buscar trazer insights ainda para as pessoas que já têm um certo nível de alfabetização financeira, já investem, buscar aprimorar o processo de investimentos de vocês, né? Como a gente tem por objetivo aí em todos os episódios. Eu gosto muito daquela frase, Christian, que fala que na mesa de pôquer, apesar de eu não ser jogador de pôquer, quando você não sabe quem é o bobo da mesa, você é o bobo da mesa. E aqui, com todo respeito, né? Quem que hoje em dia é o bobo da mesa no mercado financeiro, segundo aí o que você viu nesses artigos? Olha, o bobo da mesa no mercado financeiro é quem opera demais, e aí incorre em altos custos. O bobo da mesa também é quem investe em fundos muito caros, que tem uma baixa liquidez, aí vai pagar 2% de administração, mais uma taxa de performance. É aquele que está comprando as dicas do assessor, enchendo a carteira de COI,
produtos altamente ineficientes, produtos sem liquidez. Aí a pessoa está totalmente perdida, né? Você vai se perguntar para ela, ó, qual que é o objetivo dessa carteira que você tem? Por que que você comprou isso? Por que que você comprou esse produto? Essa pessoa não sabe responder. Simplesmente ela alocou esse ativo porque recebeu uma indicação de assessor, mas ela não sabe por que comprar, por que manter e por que vender. Ela não tem uma estratégia clara de investimentos, né? E o maior risco no mercado financeiro é você ficar às escuras, né? Sem saber por que entrar, por que manter e por que sair de um investimento. Beleza. Então, na minha visão, gente, hoje em dia o bobo do mercado é aquela pessoa que está buscando ações de loteria. Por quê? Porque essa pessoa ela está se comportando de maneira totalmente emocional. E tudo isso que o Christian falou anteriormente é a ferramenta que a gente usa para que a gente não haja de maneira emocional. Então, se a gente fosse trabalhar aqui com base na parte comportamental, eu sugeriria que você comprasse um caderninho na papelaria e você com esse caderninho, antes de toda operação, qualquer investimento que você faça, você escreva esse porquê comprar, porquê sair, porquê se manter e qual que é a narrativa que você vai estar usando para fazer esse investimento. Porque só de transformar esse hábito, que pode ser simples, simplesmente é apertar esse botãozinho aqui num hábito mais complexo, isso aí acaba aumentando a tua racionalidade, porque você vai estar ativando a parte do teu cérebro racional. Então, na Bíblia, eu aprendo isso como botar Deus à frente de tudo. E eu aprendi esses dias uma expressão que eu vou usar muito a partir de agora, né? Que é a racionalidade à luz da fé. Então, eu quero que vocês incorporem esse conceito, né? Que é a racionalidade à luz da fé, porque a racionalidade humana ela é ilimitada. Mas a racionalidade à luz da fé é a gente entender que certas coisas a gente não vai conseguir entender, a gente vai ter que acreditar, e isso pode ser a explicação, né, alternativa ao Risk Premium Puzzle. Então, por que que o mercado sobe? Gente, porque o mercado sobe. Ele vai subir para sempre? Não. Mas ao longo do tempo, os próximos 6 anos, eu vou trabalhar na expectativa que o mercado sobe. E uma das explicações talvez seja o ganho de produtividade que a sociedade vai ter, né? E a gente hoje em dia, a gente está fazendo esse episódio aqui em outubro de 2024, a gente está passando por uma grande revolução de produtividade no trabalho. Se a gente pegar aqui o PIB mundial, está em torno de 110 trilhões de dólares, algo como 60 trilhões de dólares tem a ver com força de trabalho. Tecnologia tem a ver com 15% do PIB mundial. A gente está falando ali algo em torno de 20 trilhões de dólares. Se a gente somar ali o valor da Microsoft, da Apple, da Nvidia, tudo vai dar algo parecido com isso. E a inteligência artificial, toda essa revolução que a gente está vendo agora, ela vai atacar exatamente esses 60 trilhões de dólares que a gente tem de força de trabalho. É claro, não vai eliminar tudo, mas a tecnologia ela vai ganhar share disso, né? Mas qual a velocidade que isso vai acontecer, qual que é o ritmo que isso vai acontecer, é a grande questão que o mercado financeiro trabalha. Então tem muita gente que acha que essas ações elas estão extremamente esticadas, tem outros investidores que acham que isso na verdade é uma grande oportunidade, e as ações de loteria, que é o que os jovens buscam, e são os jovens normalmente que estão mais antenados por dentro desses assuntos de tecnologia, isso aí gera uma assimetria de informação entre a geração, por exemplo, do Christian e as pessoas da minha geração. Eu já estou aqui já há quase 40 anos, o Christian está com quantos anos, Christian? 23. Então, isso aí já gera já um gap geracional relevante o suficiente, mas a galera que tem a grana mesmo já está com 10 anos a mais do que eu, a partir dos 50 anos, então esse gap ainda é maior. O que que tu acha, na tua opinião, Christian? O que que tu acha que vai dar essa história de inteligência artificial e como o mercado está precificando isso? Olha, eu vejo que a inteligência artificial já está, né, revolucionando muita coisa. Eu percebo, né, que tem uma discussão também, a inteligência artificial vai roubar empregos ou não vai? Eu vi um post semana passada do Ricardo Amorim, um economista, ele dizendo que a inteligência artificial não vai roubar empregos, mas quem não souber usar a inteligência artificial vai perder emprego para quem sabe utilizar
a inteligência artificial. Então já é algo muito importante, né? Você estar por dentro, estudando, utilizando as ferramentas, porque isso permite que você tenha um ganho de produtividade gigante. Eu, com as ferramentas que eu utilizo aqui, eu tenho um ganho de produtividade gigante. Eu acredito que isso também vai ser aplicável, né, às empresas. Então, se as empresas vão ter um ganho de produtividade, isso também vai se refletir nos números, né? Nos resultados, nos lucros, e a gente já está vendo isso nas empresas de tecnologia, principalmente, mas isso aí vai começar, a transbordar para outros setores também. Então, eu vejo que a economia como um todo vai ter, sim, um ganho de produtividade. Aí a questão toda é a gente perguntar o seguinte, né? Será que isso já está precificado nas ações? Será que essa expectativa de melhor eficiência já está precificada? Porque como existe, né, uma vibe, quando a gente acredita nisso, o mercado ele vai acabar se antecipando e colocando o preço das ações mais alto, né, antecipando esse ganho de produtividade. No final das contas, o que eu vejo é, você deve sempre ter uma carteira de investimentos diversificada e seguir tendências, porque assim você vai estar preparado para qualquer cenário e também vai estar exposto nas tendências, nesses setores, né, que se beneficiarem de um grande aumento de produtividade em função da inteligência artificial. Muito bem, muito bem. Então, falando racionalmente, esses setores de tecnologia com mais potencial de crescimento, eles vão ter normalmente uma volatilidade maior, já que as expectativas elas variam, né? E a gente já começa a falar aqui sobre os artigos que a gente trouxe essa semana. Quer começar aí com o teu, Cris? Pode ser? Deixa eu compartilhar aqui. O primeiro artigo que eu trouxe aqui é do Sebastian Bettermeyer, tá? Os autores, eles exploram a construção de fatores de investimento a partir de dados de carteiras dos investidores. Como eu falei antes, se a gente olhar para carteiras dos investidores, será que a gente consegue tirar insights sobre isso? Eles mostram que sim. Aí eles identificam dois fatores que explicam as diferenças nas carteiras de investimento. O primeiro deles é a idade e o segundo é a riqueza. Então, eles falam que a idade dos investidores é considerado um fator crucial, porque isso reflete a experiência acumulada no mercado e a capacidade de aprender com as decisões passadas que esses investidores eles tomaram. Os investidores mais jovens, com menos experiência, eles podem ser mais propensos a modismos, investimentos em ações com características de bolha, características de loteria, como ele falou, enquanto os investidores mais maduros, né, eles tendem a tomar decisões mais eficientes, mais racionais. Já o fator de riqueza também tem um papel muito importante, pois ele está frequentemente associado a um comportamento de investimento mais sofisticado, inteligente. Ele também tem acesso a melhores recursos, melhores informações. Isso vai permitir que ele construa carteiras de investimentos mais diversificadas e também otimizando a relação de retorno sobre risco. Os autores sugerem que a gente possa criar um portfólio long and short, a partir dessas características socioeconômicas. Por exemplo, uma carteira long short de idade seria comprada nas ações detidas pelos investidores mais velhos e short nas ações possuídas pelos investidores mais jovens. Aí, ao aplicar essa metodologia a um conjunto de dados de investidores individuais da Noruega, tá, os autores eles descobrem que um fator combinado de idade e riqueza explica uma parte significativa das diferenças de retorno nas carteiras de investimento. Então, lembra que é a história dos fatores que a gente falou antes, lá nos primeiros episódios, os fatores das empresas, né? Aqui a gente está olhando para fatores do investidor. Eles demonstram que este fator de idade e riqueza, juntamente com o fator de mercado, que é o beta, consegue precificar a seção transversal dos retornos das ações, superando, inclusive, aqueles modelos tradicionais de 3 fatores, de 5 fatores, 6 fatores, tá? O estudo que eles apresentam, né, demonstra que a carteira de ações detidas por investidores maduros e ricos, parte long, apresenta características distintas da carteira possuída pelos investidores mais jovens. Isso tanto em capitalização de mercado, nas ações, indicadores fundamentalistas, métricas de negociação, tá? Para dar um panorama, quando a gente está tratando de capitalização de mercado, os investidores mais velhos, eles tendem a possuir ações de maior valor de mercado e também com histórico mais longo. Já os investidores mais jovens tendem a possuir empresas de menor capitalização, as small caps, e também têm um histórico mais curto no mercado, ou seja, tendem a entrar em IPOs também. Se tratando de indicadores fundamentalistas, né, os investidores mais velhos,
e ricos tendem a possuir empresas de valor, que elas se negociam com baixos múltiplos de preço sobre patrimônio líquido, e que também têm uma rentabilidade acima da média. E do outro lado, os investidores mais jovens e menos ricos tendem a possuir ações de crescimento e que também têm, né, um beta mais alto, uma maior volatilidade. Quando a gente olha para as metas de negociação, mesma coisa. Os investidores mais velhos tendem a possuir ações de beta menor e os investidores mais jovens, né, tendem a possuir ações de beta mais alto. Também tem uma maior rotatividade, né, na carteira. Aí, quando a gente fala de fatores de investimento, é muito comum a gente se referir ao melhor portfólio de fatores. Ah, vou ter fator lucratividade, tamanho, valor e momento dentro de uma carteira. Agora, será que existe a pior estratégia de fatores? E não, na minha opinião, existe sim, que é você comprar small caps com pouca ou nenhuma lucratividade, com baixa rentabilidade e de beta alto, de alta volatilidade. Essa é a pior carteira de fatores que você pode montar. E tem um artigo falando sobre isso, né, que é da Achior, que a gente já mostrou em episódios anteriores. Isso aí é provavelmente o que as pessoas compram exatamente no topo da crise, né? Quanta gente não comprou Magazine Luiza, Via Varejo, essas empresas. Aí, para mostrar que isso aí que o Christian acabou de falar não é novidade nenhuma, aqui eu trouxe esse artigo de 1992 do Robert Merton, tá? Esse cara aqui é um gigante do mundo acadêmico. Ele ganhou o prêmio Nobel, sabe se o Merton ganhou o prêmio Nobel? Acho que ganhou, né? Pelo Black-Scholes. É, Sim, sim, acho que ganhou sim. isso. Aí o que que ele fala? Ele fala sobre a diferença de risco que o ciclo de vida de trabalho das pessoas gera. Então, as pessoas, quando elas estão no começo da carreira e elas têm mais flexibilidade na parte do trabalho, elas acabam assumindo mais riscos do que quando elas estão mais velhas. E isso nos leva a uma regra de bolso aí que foi muito propagada no mercado, que é o seguinte, que você deveria pegar sem diminuir a tua idade, isso é o quanto você deveria ter de renda variável na tua carteira, né? Então eu, por exemplo, estou com 39 anos, eu deveria ter 61% da minha carteira em renda variável e 39% em renda fixa. O Christian deveria ter 77% em renda variável e 23% em renda fixa. E eu não acho que essa é uma boa solução, apesar de isso endereçar um pouco do que a gente falou. Por quê? Porque essa seria a maneira da gente ter um beta 1, que é a exposição ao mercado, e renda fixa. Mas a gente pode manusear o risco da carteira através dessas ferramentas que o Christian acabou de falar, que são os fatores de investimentos, onde eu poderia ter uma carteira muito mais conservadora, com beta menor, com mais lucratividade, e outros fatores que trariam mais segurança para mim, e eu poderia baixar a volatilidade da minha carteira através dessas ferramentas, o que eu acho que é mais rentável, é mais assertivo e também me dá até mais segurança. Outra concepção comportamental, Warren Buffett até já respondeu isso dessa maneira, é o seguinte: eu já estou com 25 anos de experiência no mercado financeiro, já invisto na bolsa há 20 anos. É agora que eu entendo o negócio que eu posso assumir mais risco na minha carteira. Não tem por que eu ficar baixando a quantidade de volatilidade na minha carteira agora, né? E aí, o que que tu acha disso, Christian? Olha, a gente sempre fala que existe a capacidade e a disposição de assumir risco. Se você tem a disposição, mas não tem a capacidade, você não deve assumir risco. Esse é o meu posicionamento. Então, se você tem aí 60 anos, né? Você tem a disposição para assumir risco, mas você depende exclusivamente do mercado financeiro, você não tem patrimônio imobiliário tirando uma outra fonte de renda, eu acredito que você deveria, no mercado financeiro, adotar uma postura mais conservadora, tá? Porque existe um negócio chamado risco de sequência. Até a gente falou sobre isso lá naquele episódio da regra dos 4%, que é o impacto que uma queda aí de 40, 50% dos mercados pode levar, né, ao teu planejamento de aposentadoria. Pensa, se você parou de trabalhar, agora vai viver só de mercado, e no primeiro ano o mercado cai 50% por uma eventual crise. Esse é o chamado risco de sequência, que pode impactar, né, embaralhar todo aí o teu planejamento de aposentadoria. Agora, quando você tem uma estrutura financeira mais robusta, né, tem várias fontes de renda, por isso que a gente defende tanto aqui que você não dependa só de mercado financeiro, mas crie empresas, crie outras fontes de renda passiva, para que isso jorre para você aí ao longo da vida, né? É justamente por isso, para que no mercado financeiro você tenha mais flexibilidade, tenha mais conforto,
para poder assumir mais risco, para poder ter uma exposição maior em ações e que uma queda aí de 30, 40, 50% no mercado, que vai acontecer em algum momento, ela não te deixe desesperado. Exatamente. Então, ó, vocês estão percebendo que a única variável que a gente tem certeza aqui é a volatilidade? E aí eu vou trazer um outro artigo para falar um pouco sobre isso, né? Que é esse artigo aqui do Fisher Black, também ganhador do Prêmio Nobel, a partir aí da teoria de opções, né? E aí o nome desse artigo, que foi escrito em 89, em abril, ele fala sobre a reversão à média e a suavização do consumo. Então, aqui ele está falando exatamente sobre como a variação das taxas de crescimento, das taxas de juros reais e do prêmio de risco do mercado vai fazer com que haja uma flutuação por parte do mercado, da economia, mas isso sempre vai reverter à média, tá? E aí o que que isso vai impactar o investidor? Quando eu estou num processo de prêmio de risco alto, crescimento baixo, que eu estou com a prêmio de mercado alto também, o preço das ações vai estar menor. Só que eu vou manter o meu nível de consumo. E aí eu vou ter menos riqueza para pagar as minhas contas. Quando o mercado está bombando, a minha riqueza está lá em cima. E o meu consumo também vai ficar mais estável. E isso vai fazer com que eu, se não tiver um plano claro, fique desesperado. Porque vai ter horas que eu vou estar me achando rico, eu vou estar gastando, comprando Ferrari, comprando Porsche, comprando Rolex. Aí, quando a gente está no momento de crise, eu vou ter que cortar tudo. Eu conheço pessoas que estão há 40, 50 anos no mercado que vivem essa vida. Na verdade, eu conheço os filhos dessas pessoas, né? E aí é um inferno a vida dessas pessoas. Por quê? Porque tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Então, é com base nisso que eu recomendo aqui para os meus alunos da Master Business, para todo mundo que leva a sério o que eu falo, que você sempre tenha a equação de trabalho mais investimentos. Porque isso vai diminuir essa volatilidade da tua renda e você vai ficar mais confortável para assumir riscos, porque é exatamente na hora que o risco está maior que você teria que estar juntando mais dinheiro para ser contraciclo. E aí, é claro, na hora que o mercado está bombando, você vai estar tranquilo, pegando esse excesso de retorno para fazer reserva para quando o inverno chegar. Tangenciando esse assunto, eu gosto de estudar muito sobre mortalidade e longevidade, né? Aí eu estava vendo não sei se tu já viu esse gráfico, Cris, que mostra lá o mapa americano e é tipo degradê a longevidade dos Estados Unidos. Lá em cima, as pessoas vivem mais e vai chegando ali Sim, perto da Flórida, as pessoas vão vivendo menos. E uma das explicações para isso é que o sistema imunológico de quem vive as variações extremas do inverno e do verão quente, do inverno frio e do verão quente, esses sistemas imunológicos são mais fortes, são mais resilientes. Se a gente buscar esse conceito e trazer para as finanças, isso faz com que as pessoas que têm mais experiência na renda variável, na volatilidade, elas também tenham um sistema imunológico emocional mais resiliente e, com isso, uma longevidade maior no mercado. E na prática a gente vê isso entre os nossos alunos recentes, clientes recentes, que quem está sempre acostumado a estar na renda fixa, qualquer tipo de volatilidade, até a marcação a mercado da renda fixa, a pessoa fica desesperada. Então não tem remédio melhor do que a pele em risco. Outra explicação comportamental para isso também é que as sociedades que vivem no frio extremo e no calor extremo, elas precisam desenvolver mais a capacidade de planejamento, porque elas precisam trabalhar mais no verão para estocar recursos para o inverno. exatamente. E é por isso Com que essas relação a. nações dos extremos, elas tendem a ser mais ricas do que as nações equatoriais. É bom a gente explicar também a diferença entre capital humano e capital financeiro, né? Capital humano é aquilo que eu vou fazer de dinheiro ao longo da minha vida. Então, quanto mais jovem você é, maior é o seu capital humano. Então, pensa, você tem aí 18, 20 anos de idade. Você é muito jovem, está começando agora no mercado
de trabalho, talvez ainda nem começou, você tem toda a jornada pela frente ainda. E ao longo dos anos, você vai destravando esse capital humano e transformando ele em capital financeiro. Aí, quanto mais você investe em si mesmo, mais você vai aumentar esse capital humano. Então, por consequência, o capital financeiro também vai ser maior. Quando você faz esse processo de transformar o capital humano em financeiro, o que você deve fazer? Pegar a parte desse capital e investir ele em ações, em renda fixa, fazer essa mescla, fazer uma carteira diversificada, porque é ela que vai possivelmente te bancar lá na frente, para você não ter que depender de INSS, depender de parentes para se sustentar na aposentadoria, porque esse é um grande problema que a gente tem hoje no país, né? A INSS, a Previdência Social, é uma das grandes fontes de gastos do governo. Uma das razões por que o governo tem dificuldade em fechar as contas é os gastos com Previdência. Tá? Então, você que está assistindo esse conteúdo, você tem que ter esse nível de consciência. Você tem hoje um capital humano, quanto mais você investir em si mesmo, você vai aumentar esse capital humano e futuramente vai transformar isso em capital financeiro. Aí, voltando a complementar o artigo de antes que eu estava mencionando, os investidores mais jovens, eles têm uma preferência, né, em investir nesses ativos de beta mais alto, de crescimento, de baixa volatilidade, também tendem a possuir, né, criptoativos. E é interessante a gente pensar o seguinte, né? Se eu tenho dois investimentos, se eu olhar o retorno médio, podem ser os mesmos, mas no final, um investimento vai me dar mais retorno do que o outro. Por quê? Porque a sequência dos retornos ela importa, tá? E você manter a volatilidade da sua carteira de investimentos controlada, não tão alta, é um fator importante para que você consiga construir patrimônio de forma consistente ao longo do tempo. Não estou dizendo que de tempos em tempos, quando você investe em ações, você não vai ter quedas aí de 30%, 40%. Você vai. Agora, você tem uma inclinação para ativos de menor volatilidade, empresas de beta menor, empresas de valor, vai te possibilitar ter retornos mais consistentes ao longo do tempo. É isso que os estudos eles mostram. A volatilidade, ela mede o quanto o valor de investimento flutua ao longo do tempo. Quando o investimento ele é altamente volátil, ele faz grandes movimentos para cima e para baixo, grandes ondas. Isso pode parecer muito animador para quem é jovem, para quem está começando a investir, mas torna desafiador o dinheiro crescer de forma consistente numa carteira assim, que tem muita volatilidade. Também em ativos, né? Se você, por acaso, seguir tendências, aí sim você vai se beneficiar de um ativo como esse que tem muita volatilidade. Agora, se você está com a intenção de somente fazer investimentos a médio e longo prazo, o seu foco deveria ser ativos de menor volatilidade, ações de beta baixo, ações com histórico de lucros, ações pagadoras de dividendos. Vamos dar um exemplo, né? Eu tenho o ativo um e o ativo 2. O primeiro ativo, ele cresce 10% ao ano. O ativo 2 ele tem retorno de 30% no primeiro ano e cai 10% depois. Se a gente pegar a média aí de retorno desses dois ativos, é a mesma coisa, é 10%. Agora, quem investiu naquele ativo que entregou 10% no primeiro ano, 10% no segundo ano, acabou com mais retorno. Transformou R$ 1.000 em R$ 1.210, e quem investiu naquele ativo que fez 30%, depois caiu 10%, transformou R$ 1.000 em R$ 1.170. Então, a volatilidade, ela tem esse poder de puxar teu patrimônio para baixo ao longo do tempo. Então, por isso que você ter essa exposição, né? Exposição maior em ativos, de beta baixo, histórico de lucratividade, preço de valor, tende a ser mais favorável, né, para o seu desempenho de longo prazo como investidor e também para que você consiga manter essa estratégia. Porque é muito bonito você pegar uma criptomoeda aí que deu 10.000%. Ok, você só enxerga o retorno de 10.000%, mas menospreza as quedas de 70%, 80% que tiveram aí ao longo desse caminho. Aí, será que você teria conseguido aguentar essa queda aí sem mexer no teu patrimônio? Semana passada eu fiz um post lá no Instagram, através de um relatório da Morningstar, acho que foi, onde ele mostrava o gap dos fundos de investimento. O que que é esse gap? Eles pegaram o retorno dos fundos de investimento e os retornos dos investidores, para medir a distância de retorno. Esse gap ele é explicado pelo quê, né? Pelo momento de entrada e pelo momento de saída dos investidores. Quando o fundo ele não está performando bem ou está muito volátil, os investidores tendem a sair dele. E quando está performando muito bem, esse é o momento onde os investidores tendem a entrar. Eles mostraram lá que aqueles fundos que tinham uma volatilidade maior tinham também um maior gap entre o retorno do fundo e retorno do investidor. Então, eu achei isso aqui bem interessante para complementar esse estudo aqui. Uma coisa interessante aí que tu falou, e a gente vê na prática, né? Pô, imagina se eu tivesse adivinhado que o Google seria o Google, né?
Mesmo que eu tivesse alavancado essa carteira em 130% só no Google, será que eu conseguiria lidar com o sobe e desce ao longo do tempo disso? Então, a aderência à estratégia, ela é muito comportamental. E a gente que está aqui com mais experiência em lidar com cliente, pô, eu já vi muitas pessoas que elas estavam 100% em Bitcoin, e aí quando o Bitcoin caiu 80%, a pessoa jogou a toalha. Então, você carregar ações de baixa volatilidade, de beta baixo, isso pode até gerar menos retorno ao longo de um tempo. Mas isso vai aumentar muito a tua capacidade de ser aderente a essa estratégia. Como Porque diz você aquela não vai. frase, né? Muito melhor um plano bom do que um plano perfeito que não pode ser executado na prática, né? Exatamente. Então, nesse processo, não busque a estratégia mais rentável num período de tempo. Busque aquela que você vai fazer de maneira mais aderente, com menos custo emocional. Isso foi uma experiência que eu tive lá em 2008, né? Eu não realizei as minhas perdas durante a volatilidade de 2008, mas o custo emocional daquilo, de estar 100% em ações, foi tão alto que eu botei a regra de que eu tenho pelo menos sempre 20% em caixa. Por Exatamente. quê? Porque eu não Também quero aqui, viver mais aquela dor, né? a gente tem aqueles três perfis de investidor, né? Benjamin Gray, conservador, moderado, agressivo, e nunca, em nenhum desses três perfis, você vai ter 100% alocado em uma classe. Isso funciona há mais de um século, então não tem por que reinventar a roda, né? Querer ser ousado, vou colocar tudo em criptomoeda, ou tudo em Bitcoin. Esse equilíbrio vai permitir que você consiga manter, né, esse portfólio por longos períodos de tempo. E o jogo dos investimentos não é uma corrida de 100 metros, né? Uma maratona é de quem aguenta mais tempo, quem sobrevive ao mercado e por mais tempo, né? E hoje, quando a gente está fazendo esse episódio aqui, 24 de outubro de 2024, a gente está vendo a classe de ações Brazilian Equities performando abaixo de classe de ativos, ações americanas e CDI, num período aí mais curto, né? E qual que é a lição que eu acho que a gente tem que tirar disso? Sempre vai ter uma classe de ativos que vai performar melhor do que o que você tem. Sempre vai ter. E se você ficar com o teu foco voltado para aquilo que está rendendo mais do que você tem, é que nem você está casado, olhando se tem alguma mulher mais bonita que a tua, ou um marido mais bonito que o teu, na rua. Eu costumo brincar com meus alunos aqui que a melhor coisa do casamento é que eu não preciso ficar mais me preocupando com nada. Eu só preciso focar no meu casamento. E isso me dá uma paz emocional, me dá uma tranquilidade emocional muito grande. Eu vou até abrir aqui um pouco da minha intimidade, né? Quando eu era solteiro, eu era, tipo, obcecado por pensar nesse assunto. Isso tirava o meu foco. Então, a maior armadilha que tem para o investidor são as pessoas que falam que existe uma nova oportunidade. A maior oportunidade é você continuar fazendo aquilo que funciona de maneira conservadora e disciplinada. Exato. O próximo artigo que eu vou trazer aqui agora vai tratar sobre as diferenças, aliás, sobre quem são os investidores de valor e quem são os investidores de crescimento. Esse artigo também foi escrito pelo Sebastian Bettermeyer, tem mais um artigo aqui que tem ele como um dos autores, tá? Então, peguei três artigos desse mesmo autor. Esse artigo, quem são os investidores de valor e de crescimento, ele analisa os fatores que influenciam a escolha de ações de valor e crescimento por investidores individuais na Suécia, entre 1999 e 2007, tá? Aí, usando dados, a base de dados, como eu falei, é lá da Suécia, eles mostram que os investidores de valor tendem a ser mais velhos, como a gente já citou, têm maior patrimônio financeiro e imobiliário, tendem a ter menos dívidas, menor risco de renda, tem mais fontes de renda além do mercado financeiro e também menor capital humano. E também tendem a ser mulheres. A proporção de mulheres investindo em ações de valor é maior, tá? Em contraste, investidores em ações de crescimento são mais jovens, predominantemente homens, empreendedores e com maior capital humano. O estudo também revela que existe uma escada ao longo da vida. Conforme a pessoa vai envelhecendo, maior a tendência a ela migrar, né, para ações de valor, sair de ações de crescimento e ir para ações de valor ao longo da vida.
Aí o próximo artigo, ele vai tratar sobre risco de renda de trabalho. Deixa eu só Esse complementar aqui um artigo, negócio ali, Christian. Volta ali claro, naquele. peraí, acabei fechando. O que que a gente vê aí nesse artigo é a explicação de um dos maiores ditados que existe aí, né? Dinheiro atrai dinheiro. Já Exato. escutou isso aí? Então, ali Já, a gente vê que os investidores de valor são aquelas pessoas que têm mais riqueza, têm mais dinheiro, e aí elas precisam arriscar menos, elas têm menos necessidade de botar aquilo que tem em risco, e aí eu costumo relacionar isso também à sedução, né? Sabe quando você era mais jovem e você não dava tanta atenção para aquela pessoa, e quanto menos atenção você dava, mais você atraía essa pessoa? O dinheiro ele funciona dessa forma também, né? Se a gente ficar muito obcecado, tipo os Sméagol lá do Senhor dos Anéis, por dinheiro, a gente vira escravo dele. E quando a gente bota ele como nosso escravo, a gente acaba atraindo e ganhando mais. o artigo ele também cita que os investidores, aliás, que as pessoas que têm imóvel próprio também tendem a preferir ações de valor, tá? Aí o próximo artigo que a gente trouxe aqui, ele vai falar sobre risco de renda de trabalho, também do Sebastian Bettermeier. Esse artigo de pesquisa trabalha com a base de dados de investidores suecos também, investiga como a volatilidade salarial, ou seja, o risco da perda de renda do trabalho, vai influenciar as decisões de investimento em ações e fundos, tá? Aí a pesquisa ela encontra evidências robustas de que as famílias ajustam seus investimentos em ações quando mudam de emprego, reduzindo sua exposição a ativos de risco ao migrarem, né, para setores que são mais voláteis, que têm uma volatilidade salarial maior. Aí esse comportamento ele é consistente com uma teoria que diz que as pessoas buscam se proteger contra o risco do mercado de trabalho através do mercado de ações. Mas é bom ressaltar que aqui a gente está trabalhando com a Suécia, uma base de dados da Suécia, um país que tem um alto índice de alfabetização financeira. Aqui no Brasil, eu não vejo esse padrão, tá? Eu percebo que a pessoa ela tem um trabalho e quando ela vai investir, ela tende a investir em setores, tá, que estão correlacionados àquilo que ela trabalha. Aí os autores eles também fazem uma citação de estudos que comprovam a existência do viés de familiaridade, mostrando que famílias, né, tendem a investir em ações que estão mais próximas à sua localização ou que têm familiaridade, né, com a sua atuação profissional. No entanto, o viés de familiaridade é menor em famílias que mudam de profissão ou de localidade ou que vivenciaram uma situação de desemprego. Então, isso sugere que, embora o viés de familiaridade ele seja presente, ele pode ser superado por outros fatores, ok? Perfeito. Vou trazer agora um outro artigo que ele fala sobre experiência e demanda por investimentos de risco e a implicação disso nos preços, né? Então, esse artigo é de outubro de 2023, o Steve Heinck, pelo Sebastian e pelo George Rieskamp aqui. O que que esse artigo ele acaba falando, gente? Que a taxa de aprendizado dos investidores atualmente, dos mais jovens, ela é maior. E o que que isso acaba gerando, né? Esse comportamento impulsionado aí pela experiência, ele vai levar a uma volatilidade maior, porque os investidores, eles vão levar mais em consideração as informações que o mercado está dando do que as informações dos próprios ativos. E isso vai acentuar os processos de ciclos cada vez mais extremos do mercado. Isso, dentro das finanças comportamentais, é o que a gente chama do viés de disponibilidade, onde você pesa as informações mais recentes de maneira desproporcional. Então, isso aí fortalece o processo de bolha, tem tudo a ver com o que a gente estava falando ali no início do episódio sobre inteligência artificial e setor de tecnologia, e isso também leva a um processo que a gente viu lá na crise de 2008, que eu chamo esse viés emocional de snake bite, né, picada de cobra, aonde quando o investidor ele tem um trauma numa classe de ativo, ele para de acessar aquela classe de ativo. Então, gera uma demanda subótima durante muito tempo e aquilo se torna uma grande oportunidade para quem
é mais racional. Então, esse artigo aqui ele foi feito a partir de um laboratório controlado, né? E esses resultados, eles mostram por que que o trend following ele tem sido cada vez mais popularizado e mais usado pelos investidores para obter esses retornos acima da média. E por que que os investidores de valor estão tendo recentemente rentabilidades abaixo das outras metodologias. O próximo artigo eu trouxe aqui para mostrar, ele é bem interessante. Ele vai tratar aí agora de alfabetização financeira, mas também como o cérebro se comporta aí em bolhas, principalmente. Tá? Ele fala que devido a limitações cognitivas e o baixo nível médio de alfabetização financeira das pessoas, muitas decisões domésticas violam princípios financeiros. As famílias, elas geralmente apresentam carteiras de ações pouco diversificadas e baixas taxas de poupança para aposentadoria. Aí acabam colocando uma pressão excessiva, colocando peso pesado em cima dos investimentos. Ela tem uma taxa de poupança baixa e ela acha que os investimentos vão fazer milagre. Ela fica pensando que vai conseguir ter uma taxa de retorno aí de 5% ao mês, que vai conseguir multiplicar o capital com muita facilidade. Então, ela vai ser muito mais suscetível a cair em golpes financeiros, a investir em bolhas. Isso lá na frente vai gerar perdas, né? A gente vê que o histórico é assim que funciona. Bolhas, modismos acabam não gerando bons resultados para quem entra nisso, né, seguindo a manada. Os investidores também tendem a extrapolar os retornos passados e negociar com muita frequência. Negociar com muita frequência também vai te incorrer em maiores custos de corretagem, também vai te gerar um custo tributário maior, tá? Aí na parte onde ele analisa o cérebro, né, ele pega estudos de neuroimagem, revelando a ativação de áreas específicas do cérebro associadas a risco, recompensa e incerteza durante as tomadas de decisão financeira. Aí em um estudo, os cientistas usaram uma máquina de ressonância magnética para observar o cérebro de pessoas que estavam participando de um mercado fictício, simulado. Aí eles descobriram que uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é responsável por decisões e julgamentos, ficava muito ativada durante a formação de bolhas. Então isso sugere que quando as pessoas entram em uma bolha, essa parte do cérebro está envolvida, né, em exagerar o valor dos ativos. Um outro estudo que eles apresentaram é sobre a ínsula anterior. Nem sabia o que que era isso, tá? Mas é uma parte do cérebro ligada às emoções como ansiedade e desconforto. Aí, nesse estudo experimental de mercado, eles revelaram que a atividade na ínsula anterior divergia entre investidores de alto e de baixo desempenho, períodos antes do estouro da bolha. Então, isso sugere que essa área do cérebro ela pode atuar como um sistema de alerta precoce para potenciais riscos financeiros. Tá? Então, a ínsula anterior ela parece capturar sinais de que algo está errado, mesmo antes que a pessoa tenha consciência dessa situação. Tá? Então, investidores que conseguem captar esses sinais e agir com antecedência acabaram ali tendo perdas menores, né, nesses momentos de crise. Já aqueles que ignoraram esses sinais acabaram sofrendo ali grandes perdas no estouro da bolha, né? E o nosso cérebro ele sempre vai querer buscar atalhos, né? Economizar energia. Então, sempre que tem algo surgindo, que a gente não tem um domínio, a gente tende a ir pegar o caminho mais curto, onde a gente não vai precisar pensar, né? Uma decisão automática. A gente vai usar o cérebro rápido para fazer isso. E como a gente já falou em episódios anteriores, a maior parte das decisões que você toma com o cérebro rápido no mercado financeiro vão te levar a resultados piores. Cara, muito bom. Eu vou aqui dar uma rabiscada nessa parte aí que eu não sou médico, né, gente? Mas parece que o córtex pré-frontal ele se desenvolve por completo ali por volta de 21, 23 anos. Então, isso aí reforça o processo dos jovens quererem ações de loteria, né? Como eles não têm uma memória tão grande também formada, todo o nosso processo de decisão, ele parte desse ciclo, né? Você prevê alguma coisa, vê o que que aquilo gerou na tua memória, no teu passado, e aquilo tem uma regulação de homeostase no teu corpo. Por isso que quando a gente está passando por um susto, a gente sente uma dor de barriga forte, né? Isso aí é uma mudança de temperatura muito forte dentro do nosso corpo, principalmente essa parte aqui que tem muito sangue. Isso aí também que o Christian falou, eu me lembrei do sentido da aranha, do Homem-Aranha, não sei.
Nunca tinha ouvido falar também nessa parte. Foi um grande aprendizado aqui para mim nesse episódio, tá? Aí, pessoal, o próximo artigo que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte, da Universidade de Tel Aviv, a teoria comportamental do efeito da taxa livre de risco na demanda por ativos de risco, né? Então, o que que a teoria financeira ela sugere? Ela sugere que a gente tenha uma demanda maior por ativos de risco quando o prêmio de risco aumenta. Vamos lembrar aqui a teoria, né? Lá no Capital Asset Pricing Model, no CAPM do William Sharpe, a expectativa de retorno de um ativo, vamos dizer aqui da Bolsa Americana, seria a taxa de juros de 10 anos do título do governo de renda fixa, mais o prêmio de risco do mercado, vezes o beta, que é um prêmio de risco. Eu costumo falar aqui para botar 6%, que é o histórico da renda variável acima da renda fixa, dentro dos Estados Unidos. Aí, dentro desse processo, a gente deveria ter, para uma taxa de juros de 1% ou 5%, uma vontade igual dos investidores por comprarem ativos de risco, caso o prêmio de risco continuasse o mesmo, tá? Então, dentro desse artigo aqui, eles mostram que isso não acontece na prática. Por quê? Porque parece que quando a taxa de juros está mais baixa, e ele põe aqui entre 0% e 3%, existe uma maior inclinação dos investidores a comprarem ativos de risco. É como se eu, a partir disso, tivesse a seguinte situação: olha, não estou ganhando dinheiro, então eu preciso fazer dinheiro de alguma forma. Então eu vou para os mercados de risco assumir esse risco. E isso gera uma concavidade dos meus retornos. Por quê? Porque eu estou arriscando para ganhar pouco em relação a muito que eu tenho em risco. Em 2020, né, a gente teve um exemplo aqui no Brasil. A taxa Selic chegou próxima aí a 2%. Naquele momento, ninguém queria investir em renda fixa, né? Não fazia sentido. Então, todo mundo começou a comprar ações, IPOs que estavam sendo feitos aí a rodo no mercado. O que aconteceu? As taxas de juros começaram a subir, o mercado caiu, essas empresas aí que estavam no hype, né, caíram 90%, e os investidores amarguraram essas perdas. Muitos estão segurando essas ações de carteira até hoje. E agora não querem voltar a assumir risco nas ações agora que as ações estão atrativas, né? Porque a taxa de juros subiu, muitas ações que têm fundamentos sólidos, o preço caiu também, está dando oportunidade de você comprar. Então a gente fala que a precificação do risco ela é cíclica também, tá? Então quando o mercado está muito otimista, esse é o momento onde você vai, através da sua alocação estratégica de carteira, diminuir a alocação em renda variável e aumentar a alocação em renda fixa. Já quando o mercado está muito pessimista com as ações, né, que vai tudo dar errado, automaticamente o peso de renda fixa na sua carteira vai ter aumentado. O que você vai fazer? Através de novos aportes, vai aumentar a exposição em ações. Esse é o beabá dos investimentos, algo simples, né, que vai te gerar tranquilidade, capacidade de agir no momento que deve agir. Muito bom. E aí, completando aqui esse artigo, o que que a gente percebe na nossa experiência prática aí, né? A gente viveu de 2008 até 2021 um ambiente de juros perto de zero, taxas negativas, durante mais de 10 anos. E muita gente entrou no mercado nesse período. Então as pessoas nem sabiam que existia inflação, as pessoas nem sabiam que os juros poderiam ser 4, 5%. E isso acaba gerando uma conta muito grande. E eu acredito que uma outra experiência que a gente viveu aí nesses últimos 15 anos que reforçou, e eu vejo muito claro, porque eu lido com milhares de alunos, é que as pessoas acharam que crise é o que aconteceu em 2020. Ou seja, o mercado vai lá embaixo e volta. Ele pode ir lá embaixo e ficar lá embaixo durante 5 anos. O que que você vai fazer quando isso acontecer? Beleza? E aí você vai ficar muito inclinado, porque quando o mercado fizer isso e andar de lado, a taxa de juros vai estar que nem está agora nos Estados Unidos e no Brasil. 4% lá, 12% aqui, 13% aqui. Você vai falar assim, cara, eu não estou ganhando dinheiro na renda variável, melhor eu botar o dinheiro na renda fixa. E aí você vai acabar vendendo na baixa. Então tem que tomar cuidado com as armadilhas emocionais. Lembrar que a estratégia diversificada ela pode ser um paliativo para isso, mas surfar a tendência
é a única estratégia que eu vejo que vai ganhar dinheiro, com certeza, nessas quedas muito fortes aí do mercado, tá bom? Eu tenho mais dois artigos aqui para mostrar. Esse aqui vai tratar sobre alfabetização financeira também. Foi escrito pela Ana Maria Busardi, uma italiana. E esse outro artigo aqui vai tratar sobre investidores de criptomoedas, tá? E faz um paralelo com investidores de loteria. Tá? Então, esse artigo aqui da Ana Maria Busardi, tá? Ele começa estabelecendo a alfabetização financeira como um investimento em capital humano, como eu citei anteriormente. Ele vai ser crucial para decisões econômicas e de bem-estar ao longo da vida. Se a gente pegar duas pessoas, né, que têm a mesma formação, se formaram em medicina, mas uma se alfabetizou financeiramente, a outra não, aquela que se alfabetizou financeiramente ao longo da vida vai ter, lá na aposentadoria, mais de 50% acima de patrimônio que a outra pessoa que não se alfabetizou, né, financeiramente. Por quê? Porque essa pessoa que tem o conhecimento financeiro, ela vai planejar melhor financeiramente, ela vai economizar, ela vai investir, ela vai participar do mercado de ações. Quando a pessoa participa do mercado de ações, ela vai estar exposta a esse prêmio de risco das ações, então o patrimônio, ao longo do tempo, ele vai crescer a uma taxa de retorno mais alta. Nos primeiros 7 anos, a taxa de retorno ela não é tão importante para o crescimento, mas conforme o tempo vai passando, isso se torna exponencial, a diferença entre as taxas de juros, entre a renda fixa e a renda variável. Então, investir em alfabetização financeira se mostra algo não só bom para a sua vida financeira, mas também para o seu bem-estar, porque está tudo interligado, né, no final das contas. As suas decisões financeiras vão gerar um resultado de bem-estar para a sua família aí ao longo do tempo. Se você tomar decisões equivocadas, de gastar mais do que ganha, contrair dívidas, isso vai gerar um problema. E tem estudos mostrando que grande parte dos divórcios, né, são, né, ocasionados por problemas financeiros, tá? Então, isso é algo fundamental. Aí eu também, o artigo ele cita que os investidores em criptomoedas tendem a ser jovens, tá? E também são aqueles mesmos públicos, aquelas mesmas pessoas que tendem a investir em ações de loteria. Aí aquele outro artigo que trata sobre criptomoedas, tá? O nome dele é Os traders de criptomoedas são pioneiros ou apenas buscadores de riscos? Evidências com base em contas de corretora. Ele vai analisar o comportamento dos investidores que negociam criptomoedas, comparando com aqueles que não negociam. Eles vão usar uma base de dados de 96 mil investidores dessa corretora de CFDs. Tá? E eles mostram como as pessoas elas se comportaram no mercado de ações após o início das operações em criptomoedas. E eles mostram ali através dessa base de dados que após começar a negociar criptomoedas, as pessoas tendem a assumir mais risco em ações, usar mais alavancagem e também fazer mais operações. E isso, no final das contas, acabou reduzindo o retorno futuro dessas pessoas. Então, essas pessoas, né, que investiam em ativos de loteria também tinham a pretensão, né, se eles estavam mais sujeitos a investir em criptomoedas, tinham também essa tendência de depois aumentar ainda mais o número de operações, usar mais alavancagem, isso diminuiu o retorno da carteira de investimentos dessa pessoa. Muito bom, muito bom. Eu terminei aqui, Cris. Também concluí. Foi muito bom, esse episódio. Aprendi bastante, de verdade mesmo. Coisas aí que eu nem sabia que tinham. E, cara, nem pensei num livro agora para esse episódio aqui. Deixa eu pensar aqui num livro. Você tem algum livro para hoje? Tenho sim, vou recomendar O Andar do Bêbado, tá? É um livro que trata aí sobre tomar decisão e impacto da aleatoriedade. Uhum. Mas o que eu mais gostei nesse livro foram as referências. Tem mais de 15 páginas de referências, com vários artigos. Achei bem interessante. Então, a partir desse livro, conheci outros artigos que permitiram acessar mais conhecimento. Tá. Já sei, então, aqui. Eu vou trazer um. Peraí. Acho que a gente provavelmente já deve ter recomendado esse livro aqui, mas como a gente falou muito de ciclo, eu sugeri aqui o Howard Marks, Mastering the Market Cycle. Excelente. Livro que virou uma grande referência no mercado em pouco tempo. Acredito que vai ser um livro que vai durar durante muito tempo aí. E é isso. Mais É alguma isso coisa, aí. Cris? Tamo junto. É isso. Só o começo então, Sigam galera. a gente no Instagram, @lembrete nacional. Amém. Tamo junto.